Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniela, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos aprender a fazer um case para tablet, tá? O case que a gente vai fazer é esse modelo que vai estar aparecendo aqui. Já fiz ele no meu Instagram, só que eu fiz ele para notebook. E uma cliente me procurou e pediu que eu fizesse para o tablet dela, o mesmo modelo. Então, a gente vai adaptar para fazer na medida do tablet da cliente. Então, antes de iniciar, eu preciso explicar para vocês que a gente precisa das medidas do tablet. Eu vou trazer aqui, ó, esse livrinho, ele é só para dar um exemplo, isso aqui é um manual de uma câmera fotográfica, mas pra gente fazer de conta que aqui é o tablet da cliente. Então, a gente vai precisar das medidas, ela já me passou a largura. No caso, o exemplo da largura do tablet dela é 11 centímetros. A profundidade, que a gente chama de profundidade, mas também dá a entender como comprimento, lá é 19 centímetros. E a altura, que é a altura aqui do tablet, é 1 centímetro, tá bem? Então, vou explicar para vocês como exemplo, mas vocês vão pegar a medida de acordo com o tablet ou notebook, dá para fazer também, ou o celular, se você quiser fazer para o celular, você só pegar a medida certinho da largura, da profundidade, que é o comprimento, e da altura do seu aparelho, tá? Pode ser tablet, pode ser notebook, pode ser também celular. Então, dá para fazer de acordo com o aparelho que você quer, é só pegar a medida certinho. Mas, antes de tudo, vou mostrar para vocês que a gente não vai usar a medida exata do aparelho. A gente vai acrescentar na largura 1 centímetro ou 1,5 centímetros, tá? Ao invés de 11, por exemplo, aqui é 11 a largura, eu vou colocar 12 ou 12,5. Por que eu falo ou 12,5? Porque assim, vai depender também da quantidade de pontos de correntes iniciais para poder dar os motivos do zigue-zague, tá? Do desenho em zigue-zague do ponto conduzido. Porque a parte do meio, quase do meio, né, pra cima, vai ser em ponto conduzido, tá bom? E também aqui no comprimento ou profundidade, no exemplo aqui tá dando 15. Ao invés de 15, eu vou colocar 17. Eu vou colocar 2 centímetros a mais ou 2,5 a mais, tá bom? O nosso tablet vai ter zíper na parte de cima. Então, para que o tablet não, perdão, o case. Então, para que o tablet caiba, né, dentro do case e feche certinho, eu preciso que aumente um pouco a altura aqui, a profundidade aqui, o comprimento, tá bom? Então, ao invés de 15, que é a medida exata, eu vou colocar 2 centímetros a mais ou 2,5, tá bom? Para que eu consiga fechar o tablet, o case com o tablet dentro e não tenha nenhum problema, fique certinho. E a respeito da altura, que aqui é 1 centímetro, a gente pode colocar mesmo 1 centímetro, tá bom? Então, explicada a respeito das medidas, vou mostrar para vocês que a gente vai precisar da agulha 3,5 ou 4, porque a gente vai usar barbante número 6. Eu vou usar o preto, esse aqui é barbante mesmo, eu não me recordo a marca, tá bom? Porque faz tempo que eu já tenho ele e eu sempre guardo aqui dentro, mas perdeu o rótulo. Vamos usar também, no caso aqui eu vou usar barroco. Esse aqui é barroco Max Cola também, é número 6, é a mesma espessura do barbante, tá bom? Apesar de que barroco não é barbante, né, ele é 100% algodão, mas dá pra gente fazer essa mescla, tá bom? E usar junto. Essa cor aqui é a cor 7625, tá? Nota aqui que não é muito, é bem pouco, e a gente vai usar bem menos do que tem aqui, tá? É só um restinho, já é o suficiente. A outra cor que a gente vai precisar é o branco, tá? É a cor 8001. Também barroco Max Cola número 6. Então, eu já fiz o teste aqui, porque sempre que a gente usa duas cores, por exemplo, preto e branco, a gente tem que fazer o teste para ver se não vai manchar. Então, eu fiz o teste, eu cortei mais ou menos essa quantidade aqui, ó, de fio, levei lá na lavanderia, molhei, passei o detergente neutro, dei uma enfergadinha, esperei um pouco.
e vi que não saiu tinta, né, do preto, não manchou o branco, tá bom? Então, é importante a gente fazer isso para saber e ter certeza que quando a cliente for lavar o case ou a bolsa, a gente saiba que não vai manchar, tá bom? Então, eu já fiz esse teste e vamos iniciar a nossa aula. Então, pessoal, antes de iniciarmos, eu vou mostrar para vocês o restante do material que a gente vai precisar. Aqui é um tecido tricoline. Para o forro do case, a gente vai usar esse tecido, tá? Mas aí fica a critério do tecido que você encontrar ou que gostar de trabalhar com ele. Eu prefiro o tricoline, porque é melhor para costura, eu sou iniciante na costura ainda. E ele é bem firme, né? E também é um material bom. Vou precisar do zíper, de acordo com a medida do seu tablet, no caso do case que você vai preparar. Esse aqui é marrom, que é o que eu tenho no momento, né, pra mostrar pra vocês, é um zíper comum, mas eu vou comprar o preto, tá bom? Pode ser um pouquinho maior, porque às vezes a gente não encontra, né? Por exemplo, se for o case pra tablet, por exemplo, ele é pequenininho na largura. Então, às vezes a gente não encontra tão pequeno, mas pode comprar um pouquinho maior, que na hora da costura a gente ajusta direitinho, faz só o tamanho necessário pra usar no zíper, tá? Vou precisar também, isso aqui é opcional, esse tassel, ele eu já comprei pronto, ele é tipo um material acetinado, só pra gente colocar no zíper, aqui, tá? A gente vai colocar no zíper pra, na hora de abrir e fechar, tanto pra questão de decoração, né, como também pra ajudar na questão de abrir e fechar o zíper, tá bom? É opcional você, se quiser colocar, ótimo. Também vamos precisar da etiqueta. Eu tenho esses 3 modelos de etiqueta aqui no momento. Na verdade, tem um outro ali, mas eu escolhi esses aqui para mostrar para vocês. Essas etiquetas é da DJ Etiquetas. Eu vou colocar o link lá na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem entrar em contato com eles, eu compro com eles. Não tô ganhando nada com isso, mas eu gosto de divulgar as pessoas com quem eu trabalho, que eu sei que é de qualidade e de confiança. Então, eu compro com eles e dá sempre certo, tá bom? Ainda vou escolher qual dessas aqui eu vou usar no tablet. Depois, ao finalizar, eu vou ver qual vai ficar melhor. Então, esses são o restante do material que eu tinha esquecido de falar pra vocês. E a lista completa dos materiais, tá tudo na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá bom? Você clica na setinha que tá aqui do lado, embaixo, e vai mostrar a lista de materiais escrita lá tudo certinho pra você não se perder, tá bom? Pra tirar qualquer dúvida. Também lá embaixo vai estar o link da DJ Etiquetas e o link do nosso Instagram. E vamos iniciar então dessa vez o nosso case. Lembrando que o nosso case, ele vai ser, vou pegar aqui o manualzinho novamente para mostrar para vocês. Ele vai ser confeccionado iniciando daqui do fundo e subindo aqui a altura, tá bom? Porque você tem a opção de confeccionar assim como eu falei e assim, ó. Iniciando aqui na profundidade e subindo. Se você fizer isso, o zíper vai ficar aqui, né? Se você fizer assim como a gente vai fazer, iniciando aqui e subindo, o zíper vai ser em cima aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vocês ouviram o galo cantando, né? É bem cedinho da manhã, é o momento que eu consigo gravar com mais tranquilidade. Trouxe pra vocês aqui esse gráfico, que a gente vai já precisar dele. Lembra que eu falei que a gente ia usar a agulha 3,5? No meu caso, para o fio que a gente vai precisar, eu gosto de usar 3,5, tá? Mas aí você coloca a agulha conforme o seu ponto. Tem gente que usa 4, tem gente que usa 3, né? Que eu conheço, então, a agulha conforme o que você costuma usar para o barroco ou barbante. Então, o fio também fica a seu critério. Eu estou utilizando uma junção entre barroco e barbante. Você pode usar só barroco, você pode usar só barbante, pode usar também o fio náutico, né, de 3 milímetros, que é bem quase essa espessura, tem também o fio de malha. Então, qualquer fio você pode utilizar, porque a gente vai fazer por medida. Então, independente do fio, você vai fazer exatamente a medida que precisa, e aí vai precisar de mais ou menos pontos, mas o importante é que dá pra fazer com diversos materiais, tá bom? Então, vamos fazer a laçada inicial.
já ensinei a laçada inicial na bolsa Lisboa, tá bom? É o mesmo processo, agora eu tô fazendo com fio mais fino, mas o mesmo processo. E aqui a gente vai tecer um cordão de correntinhas, ó. Esse cordão de correntinhas vai depender do tamanho, vai ser de acordo com a medida da largura do case, tá? Que a gente fez a medida. No meu caso aqui, o case da minha cliente tem 11 centímetros, mas lembra que eu falei pra vocês que nós íamos fazer a largura entre 12 ou 12,5, pode até ser 13 centímetros. Não importa se tiver um centímetrozinho a mais, que não pode é ser menor, né? Ou do tamanho exato do case, porque senão ele não vai conseguir caber dentro o tablet não vai entrar direitinho no case, tá bom? Então, vamos lá. Essa medida, ela não precisa ser exatamente do 1 centímetro a mais. Então, como eu falei pra vocês, pode ser 1,5 a mais, pode ser 2 centímetros a mais. Porque a gente vai ter que adaptar com a questão dos múltiplos do desenho do chevron, do zigue-zague aqui do nosso case. Então, eu vou ver aqui quantas correntinhas eu fiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Eu vou deixar 20 aqui pra mim ver aqui mais ou menos como vai ser. Vou pegar aqui a minha fita métrica. Peguei aqui a fita métrica, eu vou medir aqui. Eu vou medir sem esticar, tá bom? Vou deixar do jeito que tá aqui, eu vou medir. Puxar aqui. Então, aqui tá dando, ó, em torno de 13 centímetros. 13 centímetros é já mais ou menos o máximo que eu precisaria pra largura do meu case. Então, eu vou diminuir um pouquinho. Mas, antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse cordão de correntinha equivale a esse cordão aqui, tá? Aqui, lógico, tem mais correntinhas, mas é esse aqui o processo. E a gente vai fazer uma carreira aqui, ó, que é a primeira carreira. Vou mostrar mais pertinho pra vocês visualizarem melhor. Essa é a primeira carreira, essa é a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Quantas carreiras você quiser, esse aqui é um gráfico de fundo oval, tá? Então, a gente vai fazer apenas uma carreirinha, tá? Tem um mosquitinho, porque é de manhã bem cedo, e tem a luz, né? E eles gostam de vir. Então, mas faz parte. Então, assim, essa é a primeira carreira, como eu vim explicando pra vocês. A gente vai fazer somente uma carreirinha ao redor desse cordão aqui de correntinhas, tá bom? Essa carreirinha equivale a um ponto baixo, ó, esse xizinho é o ponto baixo. Um ponto baixo para cada correntinha de base, tanto de um lado como do outro. E nas duas laterais, a gente vai fazer na última correntinha da lateral, vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos. E do outro lado, 1, 2, 3 pontos baixos, ok? Então, o meu cordão de correntinhas iniciais, ele tem que ter a medida um pouquinho menor da que eu preciso, porque quando eu fizer esses 3 pontos baixos aqui e esses 3 pontos baixos aqui, então ele vai crescer mais um pouquinho, tá bom? Então, ao invés de eu fazer exatamente a medida que eu preciso, eu vou fazer um pouquinho menor e vou fazer o teste se vai dar certo. Se vai dar certo a questão de quando eu finalizar a primeira carreira, de ficar o tamanho que eu preciso. Então, aqui, ó, deu, como eu contei pra vocês, deu 20 correntinhas. 20 correntinhas, mais 3 da lateral e mais 3 da outra, vai dar 23, 26. 26. Guarda esse número aí. Então, pessoal, eu falei pra vocês, ó, 20 mais 3, 23, com mais 3 desse lado, 26. Com mais 20 desse outro lado, porque lembra que é 20 de um lado e 20 do outro, né? Que a gente vai repetir pontos baixos. Então, vai dar, ao invés de, ó, 23, 26, com mais 20, 46. 46 pontos no nosso exemplo aqui. Então, a gente vai ver se esses 46 pontos vão dar certo com o desenho do chevron. Vou pegar aqui o gráfico. Esse aqui é o gráfico que eu utilizei para fazer o case. A gente vai usar o mesmo desenho, tá bom? Só que nós vamos tentar adaptar com a medida do case. Então, esse desenho aqui do chevron, zigue-zague, ele é múltiplo de 8, ó. Eu acho que em algum momento eu falei que era múltiplo de 5, mas se falei tá errado, tá? Ele é múltiplo de 8, ó. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui já repete o mesmo ponto desse, tá vendo? O mesmo começa o desenho de novo. Então, daqui até aqui a gente entende
que é o múltiplo desse desenho, tá? Então, é múltiplo de 8. Então, lembra que a gente contou aqui, deu 46 pontos, que vai ser em uma carreira de ponto baixo, ao redor de todo esse cordão de correntinhas. Então, deu 46. Vou pegar a calculadora. 46, eu vou dividir por 8. Se o seu lá desenho, que você pode fazer qualquer desenho. Esse aqui é chevron, mas quer fazer, sei lá, quadrado, qualquer desenho de gráficos que você pode utilizar, dá para adaptar. Então, você tem que saber só ele é múltiplo de quanto. Então, no meu caso, ele é múltiplo de 8. Eu peguei aqui a quantidade de pontos de uma carreira que eu vou fazer, que é 46 dividido por 8. Igual a 5,75. Não deu um número fechado. O que é um número fechado? Ao invés, deu 5,75. Então, ao invés de 5,75, teria que dar ou 6 ou 5. Isso é um número fechado, tá bom? Deu 5 quebradinho, né? Então, a gente vai adaptar, colocar um pontinho a mais ou a menos para poder chegar à medida exata da questão dos múltiplos do desenho do gráfico. Então, eu vou fazer o cálculo aqui, ó. Deu 26, vou botar 28 dividido por 8. 3,5. 28 não, gente, 48, perdão, dividido por 8. Deu 6, agora deu um número fechado, tá bom? Então, ao invés de 46, eu tenho que ter 48. Então, eu vou ter que aumentar 2 pontos aqui, ó, 2 correntinhas a mais, tá bem? 2 correntinhas a mais para poder chegar. Se eu aumentar 2 correntinhas, ó, eu explico bem legal aqui pra vocês, bem detalhado, pra que ninguém tenha dúvida. Até porque você pode fazer, pode conseguir adaptar, ó, 1, 2 correntes a mais. Você vai conseguir adaptar pra fazer com qualquer outro case, tá bom? Esse mesmo modelo aqui de case, dá pra fazer com qualquer outro aparelho. Então, aqui, ó, já vou chegar a um total de 15 centímetros. O meu aparelho é 12, então já vai ficar bem maior, porque além das correntinhas, eu vou ter ponto aqui e ponto aqui na lateral. Então, eu acho que 15 vai ser muito. Então, ao invés de aumentar essas 2 correntinhas, eu vou tentar diminuir, tá? Então, vou pegar aqui a calculadora. O ponto inicial que a gente fez seria 46, né? Que é 20 aqui, 20 mais 3 mais 3. Então, eu vou tentar diminuir. Ao invés de 46, eu vou colocar 42. Dividido por 8, deu 5,25. Deu um número ainda quebrado. Então, ao invés de 42, eu vou botar 40. Dividido por 8, deu 5. Agora sim, deu um número fechado. Então, vai ser 5 vezes, eu vou fazer o desenho do gráfico lá do chevron, que pega 8 pontos em cada um da subidinha e descida do chevron, tá? Então, eu acho que deu pra vocês entenderem. Eu vou ter que encontrar, não é difícil, vocês só vão ter que encontrar o número que você precisa para chegar a um número que não seja um número quebrado, tá bom? Para dar exatamente o ponto, a quantidade de pontos para fazer o desenho. Então, esse 46 que eu fiz inicial foi só um exemplo. Eu fiz mais ou menos uma medida que eu precisava, aí somei 3 pontos de um lado, 3 do outro, e o total de correntes que eu fiz. Digamos que eu tinha feito 10. Então, 10 pontos que vai ter de um lado aqui, com mais 10 do outro, vai dar 20, com mais 3 aqui, 23, com mais 3 aqui, 26. Então, seria 26, por exemplo, que eu ia começar aqui a somar. 26 dividido por 8, tá? Se no seu caso lá vai ser um case para um notebook, digamos que ao invés de aqui você fez, no meu caso que eu fiz 20, né, correntes. Ao invés disso você fez, sei lá, 50, 40, dependendo de como você, né, o tamanho do seu aparelho. Então, por exemplo, você fez 40 correntes, para fazer o teste você vai dar certo. Então, 40 correntes, aí você vai somar 40 desse lado, 40 desse lado, então dá 80, mais 3 aqui, mais 3 aqui, mais 3, mais 3. Então, deu 86, aí você divide por 8. Deu 10,75, foi um número quebrado. Então, você vai aumentar ou vai diminuir 2, 3 pontos para poder dar exato o múltiplo de 8, tá bom? Então, acho que deu para vocês entenderem. E aí, você adapta a em qualquer tamanho, para qualquer aparelho. Voltando aqui, no meu caso, lembra que o que deu certo para mim foi 40, ó, 40 total de pontos, dividido por 8, que deu o número certo, tá? Deu um número 5. Um número fechadinho.
Então, para mim deu certo 40. Agora, o que eu vou fazer é a quantidade de correntes necessárias, primeira carreira, e eu vou confirmar se quando eu terminar a primeira carreira, vai dar a medida que eu preciso. Por isso, assim, é uma questão de teste, tá? Porque não tem como eu saber de cabeça se vai dar certo ou não. Então, eu vou testar, fazer a primeira carreira e confirmar se deu certo com a medida do tablet que eu preciso, tá bom? Do aparelho. Lembrando que se você for fazer, por exemplo, case pro notebook, ou sei lá, para um livro, alguma coisa que você quer fazer que tiver uma altura maior do que 1 centímetro, que no nosso exemplo aqui, ó, a altura que eu falo, que no caso é isso aqui, ó, essa é a altura. No tablet é 1 centímetro, no notebook é 1,5, 2 centímetros, depende do notebook. Então, se tiver uma altura maior, ao invés de apenas uma carreira aqui, ó, que é o caso que eu vou fazer apenas uma, você vai ter que fazer ou 2 ou 3, para que a altura, que é o fundo, seja compatível com o seu aparelho, tá bom? Então, por exemplo, se você vai fazer 2 carreiras ou 3, você vai contar 3 aqui, ó, aqui é o aumento, ao invés de... Aí você vai ter que contar, por exemplo, aqui tem 10, aqui 10, então dá 20, 23, 26, na primeira carreira. Na segunda carreira, eu vou ter aumento aqui, 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 aqui. Então, eu vou aumentar mais 3 e mais 3. Então, 26 mais 3, 29, com mais 3, 31, tá bom? Então, segunda carreira, eu vou ter 31 pontos. Aí, eu divido 31 por 8. Aí, eu preciso fazer 3 carreiras para poder chegar à altura do meu... Aqui, né? A altura do meu aparelho. Então, eu vou contar... Deu 31, com mais outro aumento aqui, aqui e aqui. Sempre em cada lateral, a cada carreira, você vai aumentar 3 aqui e 3 aqui. Então, 31 mais 3 mais 3 para a terceira carreira. Então, 31 mais 3, 34, com mais 3, 37. Na terceira carreira, eu vou ter total de 37 pontos. Aí, eu pego os 37 e divido por 8. Deu certo? Deu exato? Número fechadinho? Beleza. Então, eu faço, termino de fazer, eu confirmo se deu certinho com a medida que eu preciso. Que tem que ser um pouquinho maior do que a do tablet, tá? E, se não der certo, eu ajusto uma correntinha a mais ou a menos no início para poder dar fechado múltiplos de 8. Pessoal, acho que eu já expliquei demais, né? Eu espero que ninguém tenha ficado com dúvida, tá bom? Mas aí você consegue adaptar dessa forma para qualquer aparelho. Então, pessoal, vamos voltar aqui, depois dessas explicações. Eu espero que vocês tenham entendido realmente. Parece ser difícil, mas depois que você entender como é que funciona, vai ficar mais fácil, tá? Eu só me demorei um pouco mais para que vocês consigam realmente entender. Então, no meu caso, vou pegar aqui a fita métrica, que ela caiu. No meu caso, eu fiz a soma que deu certo pra mim, múltiplo de 8, foi 40, né? Ou era 40 ou 46, ó. 40 dividido por 8 deu número fechado, 5. Ou 46, não, 48 dividido por 8 também deu número fechado, que foi 6. 6 vezes múltiplo de 8. Só que com 46 ficou muito grande. Ficou muito grande pra mim a medida aqui, ó, das correntinhas. Então, eu vou fazer com 40. Mais 40 é a quantidade de ponto total da primeira carreira. Então, não significa que são 40 correntinhas. É a quantidade de ponto total da primeira carreira. Para mim saber quantas correntinhas eu vou ter que fazer para fazer a primeira carreira e dar exatamente 40 pontos, eu vou ter que subtrair 3 pontos daqui, 3 pontos daqui. Então, menos 3, menos 3. Vou ficar com 34. 34 equivale a pontos daqui e daqui desse lado, porque eu só tirei de uma lateral e da outra. Então, eu vou ter que dividir por 2. 34 dividido por 2 deu 17 correntes. Então, eu vou ter que fazer um total de 17 correntes para poder chegar a completar aqui, ó, 17 pontos desse lado e 17 desse lado. Então, 17 correntes, mais uma dessa lateral e mais uma dessa outra lateral. Então, ao invés de 17, vai ser 19, tá? 17 mais 2. Deu para entender? Vou voltar novamente. Então, 40 pontos foi o que eu encontrei, que seria mais ou menos a medida que eu preciso para o meu case.
40 pontos equivale a uma carreira aqui, ó. Só vou fazer uma carreira pro case. Se você for fazer pro case de notebook, que tem uma altura maior, como eu expliquei, que você vai fazer, sei lá, 2 carreiras ou 3 de pontos baixos, você precisa somar o total da carreira que vai dar. Que no caso de você pode ser 120, pode ser 80, entendeu? Que é múltiplo de 8. No meu caso, foi 40. Então, 40. Eu vou ter que saber quantas correntes eu preciso iniciar. Para mim fazer isso, eu tiro os 3 pontos de um lado e 3 pontos do outro. Então, menos 6, 34. Mais 34 é a quantidade de pontos aqui e aqui. Então, eu vou ter que dividir por 2 para saber as correntes daqui, aqui, ó. Divido por 2, deu 17. Mais uma corrente para esse canto e mais uma corrente para esse canto. Então, 17 mais 2, deu 19, tá bom? 19 correntes, mais uma para mim subir aqui, ó, para dar altura para iniciar fazendo os pontos, tá bom? Porque eu começo daqui, ó. Eu faço essa linha aqui de correntes, esse cordão, que no meu caso vai dar 19, mais uma para subir 20. Porque daí eu começo aqui e vou fazer a primeira carreira todinha até chegar aqui novamente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. Vou ver quantas correntes eu fiz aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, que é o tanto que eu preciso, mais uma para subir, que no caso fica 20. Então, eu pulo essa primeira, na segunda eu vou entrar por trás. Sempre eu vou trabalhar essa primeira carreira por trás da correntinha, tá? Pegando essa perninha aqui, ó, de trás, ó. Tá? Tem uma perninha aqui atrás, ó, nós vamos entrar nela. Então, eu vou pular a primeira, na segunda eu entro, ó, por trás e faço o primeiro ponto baixo. Então, nós vamos iniciar aqui. Aqui a gente tem que fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. Então, vamos lá. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. 3 pontos baixos. Agora, a gente vai seguir, eu vou até virar assim, porque a gente tá nessa ordem aqui, ó. A gente fez 3 pontos baixos, vou até pegar aqui uma caneta. Ó, a gente fez esse. Ah, essa caneta não tá riscando. Ó, fizemos esse e esse, tá? Então, a gente vai fazer agora essa carreira aqui, ó. Ponto baixo em cada uma das correntinhas e quando tiver faltando uma correntinha, eu vou fazer nessa última 3 pontos baixos no mesmo lugar, igual eu fiz aqui, tá bom? Então, vamos lá. Fiz os 3, agora nas próximas seguintes eu vou fazer ponto baixo em cada uma das correntes, ó, pegando só a argolinha de trás do ponto, da corrente inicial. Ponto baixo em cada uma delas. Então, cheguei aqui, ó, trabalhando ponto baixo em cada uma das correntes. Quando me faltar uma corrente, a última, que é essa aqui, eu vou fazer 3 no mesmo lugar, tá? Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Aqui nessa terceira, eu posso fazer, ó, que aqui é a mesma corrente, ao invés de entrar no mesmo lugar, eu posso pegar já o outro lado, ó. Pegando só uma perninha. 3. E aqui eu já vou trabalhando, arrematando esse ponto aqui, esse fio inicial. E aqui a gente vai trabalhar, ó, só tirar aqui pra vocês visualizarem. Fizemos uma lateral, fizemos a outra. Agora, nós vamos trabalhar nos pontos seguintes, a quantidade de 17 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Opa. 1, 2, já tô arrematando, ó, 3. É que tô pegando só a perninha de trás, porque aqui no caso eu tenho 2 perninhas, eu tô pegando só a de trás pra ficar esse relevo aqui na da frente e ficar esse detalhezinho bonitinho, tá? Então, aqui eu já fiz 4, 5, 6, a corrente ficou bem folgadinha. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, ó, já trabalhei uma quantidade legal, tiro ele aqui de lado, depois eu corto. Eu não gosto de ir até o final com ele, não. 13, 14, 15, 16, 17. Então, aqui, ó, finalizo, tem um 17. 17 de um lado, 17 do outro, 3 aqui, 3 aqui. Quando eu somar, vai dar 40. 17 mais 17, 34, com mais 3 e aqui, 3 aqui, 6, 40, tá bom? Aí, o que eu faço? Fiz a primeira carreira, que é o que eu preciso, e vou medir. Deu quantos centímetros? Deu 12 centímetros. Lembra que eu falei pra vocês que ia ser 12 ou 12,5. Então, deu 12 centímetros e ele ainda dá uma esticadinha. Então, ó, pra mim está ok. Se eu esticar, dá 13 centímetros. É 12, 12,5, né? Mais ou menos. Então, aqui eu vou, e no meu caso, é só uma carreira para dar certinho a altura, aqui, ó, a altura do meu tablet, tá? Aqui, ó. Essa largura aqui, ó, daqui pra cá, tem que abraçar aqui a altura do meu tablet, essa parte aqui. Então, deu certo. No caso o seu, sei lá, não é 1 centímetro, é 2, como eu já falei. Então, você vai ter que fazer mais carreiras, contar os pontos, né? Saber se os pontos deram certinho, múltiplo de 8. Beleza? Vamos passar para a próxima etapa. Pessoal, vou pegar aqui a tesoura pra cortar aqui. Mais rente um pouquinho para esse fio não atrapalhar. Agora, nós vamos fazer uma união, chamada de união invisível. Já fiz ele em alguns trabalhos, mas vou repetir aqui pra vocês. Que eu vou tirar também esse aqui da nossa área aqui de visão, pra não atrapalhar, que a gente não vai precisar mais desse gráfico. Então, aqui a minha união vai ser assim, ó, subo aqui a laçada, subi a laçada, agora o que eu vou fazer? Aqui é a corrente inicial, ó, eu vou passar ela no primeiro ponto, eu vou entrar de trás pra frente. Falei a corrente inicial, mas é a corrente que eu fiz pra dar a altura do primeiro ponto. Então, eu entro de trás pra frente, pego a laçada e passo lá pra trás, tá? Passei. Agora, eu vou entrar aqui onde a laçada passou, ó, tá vendo, ó? Entro aqui, debaixo dessas duas correntinhas aqui da laçada, coloco a agulha dentro da laçadinha, puxo um pouco pra ajustar e trago o fio pra frente. Faço o primeiro ponto, tá? Então, esse é sempre assim, vai ser a nossa união. Esse é o primeiro ponto, e aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto. Se eu fosse fazer mais carreiras, eu ia fazer um aumento aqui, um aumento aqui e um aumento aqui, como ensina esse gráfico. Inclusive, se você quiser tirar print dele, ó, eu vou deixar aqui paradinho. Tira o print aí se você quiser, não tiver ele, quiser tirar, aproveita, tá? Então, aqui eu teria que fazer aumento, mas como eu não vou fazer, já tá na medida que eu preciso, eu vou só fazer ponto sobre ponto. Então, vou lá, fazer um ponto para cada um desses pontos de base, sem fazer nenhum aumento, tá? Essa carreira vai ser toda em ponto baixo, ponto sobre ponto. Até o final, que é quando a gente vai fazer novamente a mesma união e passar para outra carreira,